Deixa eu achar meu sermão aqui. Não é isso que eu vou falar, não, que eu sei que está aqui. Eu assistindo essa tarde algumas reportagens lá na CNN, e um rabino brasileiro que chegou num desses voos de resgate da população brasileira, estava falando do sentimento deles em relação ao sábado. O sábado que é sagrado, que é santo, separou. E o rabino colocou uma frase muito interessante, eu tenho pensado nesta frase, nessas horas que antecederam o nosso culto, e ele disse assim, abram aspas, reticências, porque o contexto é um contexto de guerra, muito triste. Ele falou, no sábado, mesmo na guerra, as pessoas adoram e dedicam ao Senhor. Eu vou repetir. No sábado, o sabá, o dia santo, mesmo na guerra, os soldados param, adoram ao Senhor e dedicam ao Senhor. Eu fico perguntando para mim se eu tenho adorado o Senhor com esta intensidade. Se eu tenho realmente, no meu domingo, meio a tantas guerras minhas particulares, se eu realmente tenho adorado ao Senhor e santificado o meu domingo. Essa é uma diferença, não é uma diferença cultural, nem uma diferença religiosa. Por que uma diferença cultural? Porque habitualmente, eles crescem entendendo que o sábado é sagrado. E por que uma diferença religiosa? Porque o judeu continua fazendo isso durante todos esses anos, todos esses séculos, desde que foi ordenado. Mas está na Bíblia, está na palavra, que eu devo separar um dia para o Senhor. Se você não pode, porque trabalha domingo, por exemplo, os que são enfermeiros, médicos, militares, alguns funcionários públicos da ordem auxiliar, bombeiro, guarda municipal, obrigado, irmão. Então, trabalham por escala. Pode ser que uma dessas escalas faça com que você não trabalhe domingo. Me perdoe, que você tenha a obrigação de trabalhar domingo. Mas e os outros? Como é que nós estamos nos comportando? Quando Constantino mudou isso na história, e cai Constantinopla, e aí ele vem com a ideia de trazer o culto cristão para o domingo, que deveria ter o mesmo significado. A gente deveria entender que o domingo é do Senhor. A gente deveria colocá-lo em primeiro lugar, o Senhor. Parar tudo, adorar o Senhor e crer que esse dia é santo. E aí, baseado nessa reflexão, me traz um certo temor, até pela natureza do dia. Será que nós não estamos fazendo como algumas outras religiões, cumprindo uma obrigação dominical? Ou de fato estamos aqui porque temos um amor incondicional a esse Deus? Então a minha sugestão é que você reflita que nesse momento tem gente morrendo. Não é morrendo lá em Israel, não. Morrendo aqui no Catumbi. Morrendo ali na Cidade de Deus. Morrendo na Linha Vermelha. No Jacaré. Sem Jesus. E uma montoeira de igreja cheia de gente. Fazendo culto. Quando na verdade nós deveríamos estar fazendo mais do que culto. Nós deveríamos estar promovendo além do culto. O culto é simplesmente a resposta da nossa gratidão a Deus por aquilo que Deus tem feito por nós. E olha, isso é bom. O que o salmista diz? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Parece que há uma alegria esperando por mim quando eu chego aqui. A alegria para o teu espírito, para o seu entendimento, a alegria para a sua alma, para aquilo que está lá guardado no seu coração.
alegria para a sua semana. Devemos começar a semana com essa alegria. Devemos entender que a nossa semana é cheia de guerra. Nós vivemos uma guerra urbana. O último final de semana, numa casa na Barra da Tijuca, encontraram 50 fuzis. Nós vivemos numa guerra urbana. Nós vamos sair amanhã para trabalhar, não sabemos se voltamos. Não tem bomba ainda. Ainda. Granada tem. Não tem míssil ainda. Então nós vivemos nessa conjuntura urbana que apavora. Você tem, de alguma forma, essa sensação de insegurança. Mas o salmista afirma com muita alegria, e que seja esta noite, esta virada de chave na sua vida em relação a isso. Se o Senhor não for a razão da sua vida, irmão, para que você nasceu? Para que você nasceu? O cântico diz isso. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Nós precisamos compreender isso. E eu quero continuar falando sobre a semente, baseado lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 14. 2 Reis 5, versículo 14. E é a conclusão daquilo que nós começamos a aprender na parte da manhã. A semente é a palavra de Deus, e como diz o Senhor Jesus Cristo, através de uma parábola, ela foi lançada. Aqui foi lançada por uma menina. Uma menina que foi levada cativa, presa. E tiraram dela toda a alegria, mas ela ainda tinha uma coisa no coração, que ela cria naquilo que ela ouviu falar na sua casa. É a sensação que eu tenho, a sensação de que aquela menina falou para o seu Senhor assim: Senhor, lá na terra de onde o Senhor me tirou, tem um homem que pode fazer uma coisa por você. E o nome dele era Eliseu. Um homem cheio de autoridade, mais do que o rei. Vocês já viram pela manhã, em vez de atender o rapaz, mandou o escravo, o servo dele, atender Naamã. Avisa ele que se ele fizer o quê? Mergulhar 7 vezes no rio Jordão, rio todo sujo, poluído, ele ao sair do rio, ele vai ficar bom. E Naamã chegou a ficar com raiva disso. Porque Naamã ainda, por mais que estivesse doente, presta atenção, irmão, por mais que você esteja doente, por mais que você ache que você vai encontrar a solução sozinho, por mais que você entenda que muitas coisas dependem de você, assim como Naamã. Naamã olhou e falou: eu não vou fazer isso não. Isso é loucura. E os servos de Naamã falaram: mas se fosse algo mais fácil, você não faria? Se fosse algo mais difícil, você não colocaria isso como desafio para a tua vida? Por que você não pode fazer o que o profeta falou? Ele foi e fez. E algo maravilhoso aconteceu. Eu não sei quantos fizeram de manhã uso da palavra que foi lançada sobre a tua vida. Mas os que fizeram, com certeza, foram abençoados. Eu tenho para mim, agora nessa parte final desse texto, eu quero ler do versículo 14 em diante, assim como pela manhã nós falamos sobre a essência da semente, o que tem na semente. 3 coisas nós encontramos na semente que foi lançada de manhã. A semente cheia do amor de Deus. Segundo, cheia de fé. E terceiro, que você não duvide disso, cheia de autoridade. Então, amor, fé e autoridade. A palavra de Deus reúne esses elementos. E nós estamos mais uma vez lançando esses elementos através da palavra de Deus sobre a tua vida. Agora nós vamos ver o efeito da palavra de Deus na vida de Naamã. E é nesta direção que eu queria que você meditasse comigo. A palavra de Deus diz assim: então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço, em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel.
Eu achei interessante que numa outra versão não está assim, mas essa é a versão que eu quero utilizar. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Verso 16. Porém, ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Eliseu não precisava de nada de Naamã, mas Naamã precisava de tudo de Eliseu. Esta é a sensação que você precisa começar a buscar. Volta, por favor, Daniel, versículo 14. Vamos compreender aqui duas coisas importantes no texto. Naamã desceu, mergulhou o Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Qual foi a primeira reação da palavra de Deus no coração de Naamã? Ele deu ouvido. Se nós dermos ouvido àquilo que Deus tem lançado sobre a nossa vida, e crermos, lembra que essência da semente é a fé? Se crermos tão somente pela fé, coisas impossíveis passariam a acontecer na nossa vida. Era impossível para a tecnologia daquela época, para a medicina daquela época, para os remédios daquela época, para a fortuna que Naamã carregava naquela época, ele curar a sua lepra. Era impossível alguém fazer alguma coisa por Naamã. Daí o sentimento de Naamã, não tenho o que fazer mais. Eu não estou mais preocupado o que vai acontecer comigo. Há um entendimento histórico que isso inclusive motivava Naamã no campo de batalha, porque para ele já era algo perdido. Se morresse, ele já estava pronto para morrer, por conta do desgaste que aquela enfermidade estava sobre a sua vida. Entendo eu que muitas vezes os nossos desgastes nos fazem desistir da fé. Entendo ainda que muitas vezes, por mais que estejamos ouvindo a fé saudável, a fé boa, a fé que vem do alto, porque a palavra de Deus nos produz essa fé, nós não conseguimos transformar isso em algo prático na nossa vida. E eu então separo nesse versículo 3 coisas que podem estar impedindo você de transformar a palavra de Deus na tua vida de forma prática. A primeira, Naamã desceu. Para que você torne a palavra de Deus prática na tua vida, você precisa descer. Você precisa se humilhar. Algumas frases são muito comuns quando a pessoa, por si só, garante o conhecimento de alguma coisa. Como, por exemplo, eu tenho experiência nisso. Uma outra frase. Há muito tempo eu descobri esses conceitos. Uma outra frase. Isso eu já sabia. E aí vão tantas outras frases que reforçam tão somente a arrogância, a soberba do coração de Naamã. Ele não precisava de nada, mas não tinha o que Eliseu tinha, que era a palavra. Algumas vezes, as questões espirituais na sua vida não acontecem por conta da tua arrogância. Quantas vezes você já leu esse texto? Ou quantas vezes você já utilizou esse texto para falar para alguém? Quantas vezes você teve a interpretação de Deus, uma revelação especial para ensinar a outras pessoas? E agora você esquece que você pode estar com alguma coisa dependendo da ação desse texto na tua vida. É só uma referência, porque nós temos 15 mil e tantos outros versículos na Bíblia. Então, a palavra de Deus não deixa a menor dúvida de que se crermos com o nosso coração e com o nosso entendimento, nós buscarmos o Senhor, nós vamos achar. Esta é a direção da semente. Conta-nos um físico alemão que a primeira vez que eles pensaram numa parábola é um sinal da saída em movimento de um objeto e ela faz como se fosse uma curva. A primeira vez que alguém estudou essa tendência dos objetos, descobriu que havia uma força no centro da Terra chamada gravidade.
e tudo que sobe, desce. Foi a conclusão daquela teoria. O que é uma teoria? É a capacidade das pessoas chegarem a uma verdade provável. A Bíblia não é uma teoria, mas é uma verdade tão absoluta que não precisa ser provada, porque ela existe por si mesma, através da experiência pessoal de cada um. Todos nós sabemos que tudo que sobe, desce. Mas precisaram provar isso. Aqui Naamã precisava provar que o profeta estava dizendo para ele era verdade. Então o que ele resolveu fazer? Segunda coisa, obedecer. Sabe o que muitas vezes impede que essa palavra se cumpra na tua vida? Não é porque o pregador está gritando, ou porque o pregador está falando em línguas, ou porque o pregador está falando profecia, nada disso. Isso pode ser até complemento. Mas quem está ouvindo está com o coração disponível para obedecer. Porque se você estiver disponível para obedecer, ainda que eu não saiba qual é a tua lepra, o rio é o mesmo e a quantidade de vezes que você vai ter que mergulhar é a mesma. Ainda que eu não saiba qual é o seu problema, a relação com a obediência é igual para todo mundo. Não é 5 vezes para o pastor Carlos e 7 vezes para você. Não é 3 vezes para a irmã Maria Benedita e 2 vezes para outra pessoa. Não há privilégio no mundo espiritual. É igual para todo mundo. Basta obedecer. Se tão somente você aceitar e obedecer, ao término daquilo que foi dito, vai acontecer um milagre na tua vida. Você consegue perceber que o aceite, ou seja, quando eu coloco em prática a minha fé, exige de mim esta humildade para que esses argumentos humanos eu não me coloque em primeiro lugar, eu não diga que eu posso fazer, que eu já sei, que isso não vai acontecer comigo porque eu estou isento disso. Segundo, há uma universalidade da graça, ou seja, ninguém é diferente de ninguém, então todos podem receber, todos, ninguém precisa ficar com medo disso. Ah, pastor, não funciona comigo, por que será? Não, irmão, é só você obedecer. Obedeceu, aconteceu. É simples assim, presta atenção, é simples, obedeceu, acontece. Obedeceu a palavra, é abençoado. Obedeceu a palavra, aquilo que você está buscando, você acha. Obedeceu a palavra, a sua casa é livre do mal. Obedeceu a palavra, tem vitória. Basta obedecer. Pastor, mas se fosse fácil, então, por que eu não faço? Porque esse é o terceiro motivo que muitas vezes nós não conseguimos aquilo que nós desejamos no mundo espiritual. Conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou pele de uma criança, e ficou o quê? Limpo. Ele obedeceu conforme, da forma como foi dito. Ele não colocou dúvida no que estava ouvindo. Dúvida é incredulidade. Ele não duvidou de quem estava falando. Lembra que não foi nem Eliseu que falou? Não foi Eliseu que falou. Imaginemos algo assim. Por exemplo, o irmão Ivanildo está doente e a irmã Sônia vem e pede para que eu vá lá na casa do Ivanildo orar por ele. E eu digo, não, eu vou pedir o irmão Lucas, meu filho Lucas, para ir lá orar por ele. Aí ela fala assim, mas não adianta, porque eu quero você. E aí o Lucas vai lá e dá o recado para o Ivanildo. Ivanildo, toma 3 aspirinas, 5. E ele faz isso. E ele é abençoado por isso. Mas a irmã Sônia ficou preocupada. Por que o pastor não veio? Por que não é ele? Porque às vezes nós queremos a pessoa. Nós não queremos o Deus da pessoa. Às vezes nós queremos
aquele quem está falando e não aquilo que está sendo falado. Naamã entendeu que bastava obedecer aquilo que foi falado. Não importava mais quem era que estava falando. Mas a semente que veio do céu, foi lançada sobre a vida de Naamã, precisa ser obedecida. Amém? Se você pensa como Naamã, teu problema agora ficou resolvido. Você recebeu da parte de Deus a bênção que você estava precisando. Mas Naamã sai da sua terra com alguma coisa para Eliseu. E olha o comportamento do profeta. O verso 15. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Eu imagino, lendo, que depois quando ele chega lá na porta da casa de Eliseu, eles estão assim, um falando com o outro. Viu? Deu certo. Eu imagino. E numa alegria só, porque o senhor dele, o Naamã, aqueles que estavam com ele ali, desejavam ver o resultado disso. Imagine você, alguém na sua casa, doente, e ela é curada, é abençoada por Deus. Como que fica a nossa casa? Alegre. E aí Naamã diz assim, veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço, Naamã, reconheço que em toda a terra não há Deus. Ou seja, tudo que eu aprendi a respeito de Deus não é verdade. Eles não existem. Aquilo que me passaram, eu renuncio, eu não quero isso. Porque não funciona, não funcionou na vida de Naamã, como não funciona na vida de ninguém. Mas há uma tendência das pessoas crerem pelas crendices, pelos mitos, nas fantasias religiosas. E poderia Naamã dizer assim, eu vim te agradecer, mas eu vou continuar minha vida religiosa da maneira como eu bem entender. Não, eu estou entendendo que não existe Deus igual esse Deus aí. Olha como foi impactante o que Deus fez na vida de Naamã. Imagine alguém católico, de pai e mãe católica, ou de avô católico, que passou a sua religião para o neto, para o outro neto, para o outro neto. Há uma descendência histórica do catolicismo dentro da sua casa. Vocês acham que é fácil? Alguém renunciar dizendo assim, não quero mais esse Deus? Não quero mais estes deuses, porque está ali. Ele não cria mais naqueles deuses, não eram só, eram múltiplos deuses. Você acha que é fácil alguém dizer para a avó, vovó, encontrei um Deus melhor do que o seu? Ou então para uma nação, porque Naamã volta para a terra dele e diz para o rei, ó rei, esses deuses que vocês estão adorando aí, é mó furada, isso aí nada funciona. O Deus de Eliseu que é bom. O Deus dele que é bom. Esse Deus aí não funciona. Vocês acham que seria fácil esse comportamento? Não é fácil. Mas foi o que ele colocou à disposição para Eliseu. Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse teu quê? Agora essa palavra que é interessante. Teu servo. Ele é curado por fora, mas também é curado por dentro. Ele é limpo da lepra, mas o orgulho, a vaidade, a prepotência foi embora. Eliseu era da mesma nação daquela escrava que estava na casa dele, que falou do Deus de Israel para que ele pudesse ser curado. Eliseu então estava em status de quê? De escravo. Israel estava com status de escravo.
Então, jamais um homem com esta autoridade ia reconhecer que era servo, se não tivesse sido mudado por dentro. Sabe qual a lição que nós tiramos? No momento em que nós pegamos a semente, colocamos no coração e predispomos a servir e obedecer, nós nos tornamos o quê? Servos do Senhor da palavra. Nós temos prazer de falar para as pessoas, não é o Deus que eu tenho, não era o Deus que eu servia, não era a religião, nada disso. Ele não tem a menor dificuldade de dizer, é o Deus de Israel, e agora eu sou o quê? Servo. Essa é a grande questão, talvez uma das mais difíceis para nós compreendermos o que é uma nova criatura. Quando Nicodemos faz a pergunta para Jesus, lá no Novo Testamento, o que era necessário ele fazer para nascer de novo, Nicodemos sabia a resposta, mas não tinha entendimento da resposta. Quando Jesus entra na casa de Lázaro, e aquela multidão de gente, no dia que Lázaro morreu, e Jesus pede para deixar Lázaro sair da sepultura, sair de onde eles estavam velando aquele corpo, e eles estavam ali confusos, não estavam entendendo o que era a morte. Jesus disse para eles com muita clareza, ele não está morto, ele dorme, ele está dormindo. Mas Senhor, como que ele pode estar dormindo? 4 dias já está fedendo, não tem como ser, não é a tua palavra, meu irmão, não é o seu conceito, não é aquilo que te ensinaram a vida inteira. Deus só é Deus porque Ele só faz essas coisas que nós não entendemos. E para nos surpreender, para mostrar que Ele é grande, esse Deus é grande. Por isso, em toda a terra, a grandeza de Deus não é vista só em Israel, não é vista só no Brasil, é visto a sua glória em toda a terra. Então, tudo que Ele faz mostra a sua grandeza. Esses exemplos que foram dados, as pessoas que lá estavam, achavam que entendiam a grandeza de Deus. Achavam, andavam com Ele. Viram Jesus expulsar demônios, viram Jesus multiplicar os pães, viram Jesus tornar possível uma grande multidão se alimentar com pouquíssimos recursos. Um homem andar paralítico, um cego ver, tudo pelo poder da palavra. Nenhum desses fenômenos aconteceram sem que houvesse lançado sobre aquela pessoa a palavra. Então, o efeito essa noite, é aquilo que nós desejamos, é o objetivo central da ministração essa noite, é que você compreenda a natureza da palavra. E compreendendo a natureza da palavra, ela produza efeitos de grandeza sobrenatural na tua vida. Nós já entendemos que a palavra de Deus é uma semente cheia de amor, já entendemos que é necessário entendermos a fé, o que envolve a palavra, entendemos a autoridade que ela tem. Agora à noite, percebemos que Naamã tinha que deixar de ser ele, para que ele pudesse nascer de novo e tornar limpo aquela pessoa. Assim o Senhor Jesus faz com os seus pecados. Mas para que isso seja de forma prática na tua vida, você tem que querer ser servo do Senhor Jesus. O que nos impede de recebermos então esse título de servo? Será que poderia impedir, olha que coisa maravilhosa, impedir Naamã de receber a bênção de Deus? Verso 16 e a minha última colocação. Versículo 16 diz assim: porém ele respondeu. Quem respondeu? Profeta Eliseu. Então, somente como vive o Senhor, em cuja presença estou,
não aceitarei nada. Vocês sabem que a história continua? E tinha um amigo, um rapaz chamado Geazi, que foi lá na casa de Eliseu, viu todo o contexto. Quando Naamã volta para sua terra, volta com tudo, Geazi pensa assim: cara, eu vou pegar umas 30 moedas de prata, vou pegar uma meia dúzia de roupa, porque nós estamos passando dificuldade, estamos passando muita necessidade. E ele vai atrás de Naamã e pede, fala: já que meu senhor não quer, me dá, porque ele não está lúcido não. Ele não está bem não. Nós estamos passando tantas dificuldades. O senhor veio dar um presente porque ele te abençoou. Eu quero. Quando Geazi chega em casa com aquela montoeira de presente, sabe o que o profeta fala para Geazi? Só porque você fez isso, agora a lepra dele vai ficar com você e toda a sua casa será amaldiçoada. Olha que coisa terrível. Eu poderia, de antemão, lembrar os irmãos que a Bíblia não é um livro terrorista. Mas tem céu e inferno na Bíblia. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Tem anjos e demônios. Tem Jesus e o diabo. Quem toma a decisão onde quer ficar e o que quer daquele lado que ele optou em ficar, é você. Fica claro aqui que Eliseu vivia do que o Senhor fazia por ele. Ele não dependia de nada. Aleluia. Ele não dependia dos recursos que vinham da outra terra, dos outros deuses. Ele não dependia da ajuda de ninguém. Ele só dependia da ajuda de Deus. E por outro lado, aquele que andava com o profeta não entendeu isso. E num ato de desespero, tentando ajudar, porque certamente, se aquilo fosse justo, se fosse lícito, certamente. Mas por que aconteceu isso com Geazi? Porque os leprosos, quando eles eram dados como leprosos, nada dele e nem nada do que estava com ele, ninguém podia tocar porque ficava imundo. Preste atenção nisso, irmão, em nome de Jesus. Quando você abre mão de alguma coisa imunda da tua vida, quando você abre mão do seu pecado, quando você abre mão e renuncia à sua vida, quando você abre mão dos deuses que um dia você adorou, quando você abre mão de tudo isso, olha só, a aniversariante do dia. De novo, irmã aniversariante do dia. É o alarme do remédio. Não tem problema não, irmã. Então, quando você abre mão disso, irmão, se abre mão é porque não presta. Não fique com saudade do que não presta. Não fique dependendo do que não presta. Não fique com medo de faltar quando você abre mão do que não presta. E mais, se Deus tirou da tua vida, que vá embora e não volte mais. Ensine isso na sua casa. Porque às vezes nós ficamos com saudade do que não é bom. Saudade do pecado. Saudade do que desagrada a Deus. E isso contamina o nosso coração. Isso suja o nosso coração. Esta é a posição de Naamã. E estas foram algumas lições que nós tiramos dessa bela história, contada para que eu e você pudéssemos entender que há profeta em Israel. Feche os seus olhos, converse com Deus, coloque-se à disposição dele, pegue a semente que foi lançada, obedeça.
Se você está tendo dificuldade para obedecer, peça ao Senhor para obedecer. Se você está tendo dificuldade de reconhecer a autoridade de Deus na sua vida, peça ao Senhor para você voltar a reconhecer essa autoridade sobre a tua vida. E caso você tenha desejo no seu coração de receber do Senhor, eu lhe peço para que você fique de pé. Eu quero encerrar orando pela sua vida. Em nome de Jesus, fique de pé. E diga, pastor, ora porque tem dia, tem momento que eu estou como Naamã. Eu duvido daquilo que eu tenho ouvido do Senhor. Mas hoje eu tenho certeza que eu vou sair daqui fazendo, obedecendo o Senhor incondicionalmente. Eu entendi, eu já sei que isso é bom. Assim como Eliseu, eu também quero depender só do Senhor. Se você deseja essas coisas, fique de pé. Coloque-se diante do Senhor. Todos nós temos pecado que precisa ser limpo, lavado pelo Senhor. E se nós cremos nisso, e nos arrependemos disso, que o Senhor Deus, através do seu Santo Espírito, não nos permita ficar botando a mão nesses pecados. Ficar dando ênfase, valor, àquilo que Deus já tirou da nossa vida. E se Ele tirou, meu irmão, dê graças a Deus por isso. Seja um emprego, uma casa, um relacionamento, seja o que for. Seja o que for. Que seja assim, conforme Deus foi com Eliseu. Não faltou nada para ele, porque ele dependia tão somente do Senhor. Graças te damos, Senhor, por essas vidas, e pedimos agora em nome de Jesus, para que o Senhor abençoe, e que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito, se façam presente neste lugar e sobre todos que aqui estão hoje, para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe você. Pode assentar. Quem sabe tem alguém aqui esta noite que quer entregar a sua vida na mão de Jesus e dar o seu coração para Jesus. Se você deseja, eu queria também que você levantasse uma das suas mãos e dissesse, olha, eu quero, Senhor. Eu quero Deus de Eliseu. E quero dizer para a minha casa inteira que não tem Deus melhor do que esse. Que assim como ele foi com Naamã, ele está sendo com você agora essa noite. Ele está limpando o seu coração essa noite. E você pode sair daqui limpo. Você pode sair daqui cheio de alegria do Senhor, paz de espírito. Você pode sair cheio da graça. Você pode sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Se com o teu coração você crer e com a sua boca você confessar que Jesus é o Senhor, você vai ser salvo. Você gostaria de declarar isso? Levante uma das suas mãos, em nome de Jesus. Que Deus a todos abençoe. E assim encerramos mais um culto da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro. E com muita alegria desejamos uma semana abençoada a todos. Pratique aquilo que você tem ouvido da palavra de Deus, porque essa semente vem do alto. Ela é boa, agradável, transforma. Ela muda a sua vida por dentro e por fora. Seja engrandecido o nome dele, em nome de Jesus. Uma boa noite a todos.